Só tenho uma coisa a dizer para Júnior Sornosa. A fila anda, ou não. No caso do Fluminense, não. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Rede Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, passe no XBET, casa de apostas esportivas que patrocina aqui o canal e que neste domingo tem várias odds interessantes, tanto para o Clássico Carioca, bom jogo, por sinal, Flamengo e Ceará, Santos e São Paulo, bons jogos e boas odds. Clica no primeiro link aqui que está no comentário, vai lá, faz o seu depósito e faça as suas apostas. O Fluminense só joga na quarta contra o Corinthians, né? Mas vamos lá. Notícia importante, porque Júnior Sornosa, o autor não foi o último, né? O penúltimo gol olímpico do Fluminense, o último no Maracanã, né? Pelo menos. Em 2018 ele fez o gol olímpico contra o Defensor do Uruguai, na Sul-Americana, e em 2020 Luca fez o gol olímpico contra o Internacional. Mas bem, voltando ao que importa, Sornosa jogou no Fluminense 2017 e 2018, vindo do Del Valle, tinha sido vice-campeão da Libertadores, foi vendido ao final de 2018 para o Corinthians e entrou na justiça contra o Fluminense. Bem, a notícia do site Sport News Mundo, eu vou passar aqui um panorama da justiça, depois faço alguns comentários, né? Sornosa cobra cerca de R$ 1.200.000 referente a atrasos do Fluminense. As maiores verbas, né, que ele está cobrando de atrasos são cerca de R$500.000, né, R$ 500.000 de fundo de garantia que não foi recolhido, isso em 2017 e 2018, cerca de R$320.000 de multas e mais de R$170.000 do 13º de 2018 que não foi pago. Aí ainda tem multa rescisória, custa do processo, né, do advogado, e totaliza R$1.203.472,44. Esse é o valor real total. Bem, sobre Sornosa vale um destaque, né? Vale 3 destaques. Vamos ao primeiro. O primeiro é que ele entrou meio que no limite. Isso por quê? Porque questões trabalhistas têm até 2 anos, para pelo menos o que eu li, né? Porque a gente estava vendo muita galera de 2018 que a gente sabe aquele final de ano, tem notícia aqui no canal disso, a gente sabe que aquele final de ano foi muito complicado, muitos jogadores ali que saíram e cagaram e andaram, não receberam, né? Os dirigentes cagaram e andaram na época, e é fato, a gente viu vários jogadores voltando para cobrar. E aí, enfim, meio que tinha 2 anos até o final para poder cobrar verba trabalhista. Sornosa entrou nesse último, pelo menos a galera que saiu ali em dezembro de 2018, acredito eu que não possa. Se puder, de fato, entrar agora ainda com ação trabalhista, mesmo acima de 2 anos, por favor, aí, pessoas especializadas, contatem comigo para poder corrigir essa informação, beleza? Mas até que se prove o contrário, não pode a informação que a gente tem disponível. Segundo ponto é que Orejuela, que veio junto com Sornosa na época, acabou dando... Sornosa, eu diria que nunca se pagou, mas também não deu completamente errado no Fluminense, né? Jogou 2 temporadas, foi titular durante a maior parte do percurso, etc. Enfim, questionável o futebol que ele jogou, mas até que conseguiu se solidificar, tanto que no final do contrato, Sornosa é vendido ao Corinthians, né? Foi vendido mesmo ao Corinthians. Então, de fato, teve alguma coisa ali, né? Já a Orejuela, não, né? A Orejuela que tem notícia aqui no canal lá de lá de trás, etc. Enfim, já falando dele possivelmente entrando com ação. E ele também entrou com ação agora, nesse dia 9 de janeiro, saiu a notícia, né? No sábado, dia 9 de janeiro, também saiu a notícia. Essa saiu no Flu News. Bem, a ação de Orejuela é de mais de R$2 milhões, R$2.400.000 arredondando, que inclui, inclusive, salário de janeiro do ano passado, férias, fundo de garantia, isso lá atrás, né, de 2017, e também por uma questão, enfim, é uma questão jurídica ali, de questão de contrato dele ter ficado em janeiro de 2020, ele era do Fluminense ou não era, enfim, vai ter uma batalha grande no caso de Orejuela. Mas o grosso do dinheiro mesmo foi principalmente lá atrás, né? Por exemplo, tem uma boa parte aqui, quase de R$500 milhão, que é também de fundo de garantia não depositado, tá. Então, assim, Sornosa e Orejuela entraram contra o Fluminense na justiça e isso é uma verba grande, é um dinheiro grande,
mais uma, mas como eu falei, entra na fila. Afinal de contas, esse era o ponto 2, agora o ponto 3 é que do time que jogou e saiu do Fluminense em 2018, né, a gente já teve Douglas, entrou na justiça, volante, Douglas, Bahia, Corinthians, Paok agora. Gum entrou na justiça. Júlio César entrou na justiça, goleiro. Kaique, atacante, aquele horroroso. Melhor que Felipe Cardoso, mas horroroso. Entrou na justiça. Matheus Norton, lembra dele? Não, mas ele entrou na justiça também. E aí, outros 2 jogadores que saíram depois de 2018, né, não saíram naquele ano ainda, mas já entraram na justiça também, que é o caso de Ayrton, que ainda ficou em 2019, assim como o atacante Pedro, que está no Flamengo hoje, também entrou na justiça, mas estava no elenco de 2018 também, apesar de sair depois, já se adiantou no processo da justiça. E outros 2 que meio que perdoaram a dívida, né, que o Fluminense tinha com eles, que é o caso de Renato Chaves, que já até falou sobre isso, e o caso de Marcos Júnior. Marcos Júnior não falou diretamente de que tinha perdoado a dívida, mas falou que o Fluminense o pagaria quando pudesse. Então, o Fluminense ainda tem uma dívida com o Marcos Júnior, mas ele não entrou na justiça contra o Fluminense por essa dívida. Ou seja, olha só isso. Isso daqui, se a gente ainda incluir agora Sornosa, já que o Orejuela não joga, né, em 2018, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores que já entraram na justiça contra o Fluminense só do elenco de 2000, que jogou em 2018. Isso é um absurdo gigantesco. E isso porque a gente tem jogadores como, por exemplo, Dodi, que acabou de sair, que estava em 2018. A gente tem jogadores como Everaldo, que saíram só no meio de 2019. A gente tem Digão, que acabou de sair. Igor Julião, que ainda está no elenco. Gilberto, que já saiu. A gente tem uma série de jogadores que ainda talvez não tiveram a oportunidade de entrar na justiça contra o Fluminense. Porque saíram há pouco tempo, enfim, não receberam. Ou até porque receberam já agora. A gente tem Luciano também nessa conta, enfim, já receberam bem depois. A gente não sabe. Então, 2018 foi um ano que detonou o Fluminense. Detonou. E aí, por que eu bato tanto na tecla de que, apesar de parecer ser uma boa gestão a do Mário Bittencourt nesse quesito salários, eu sempre gosto de usar o parecer porque a gente não tá lá com tudo isso na mão, né? Apesar de parecer que é uma boa gestão do Fluminense hoje em relação a salários, a gente não pode ter a certeza disso até que se troque de gestão, ou que se passe pelo menos 1 ou 2 anos. Isso porque em 2018 a gente sabia já do problema, etc. Mas olha o borbulhão de coisas que está chegando em 2020. Isso, na teoria, não é culpa de Mário Bittencourt. Na teoria não é, né? Não foi ele que ficou devendo salário para essa galera toda. É ele que está tendo ele, né? O Fluminense que está tendo que pagar. Então, o mínimo que a gente espera da gestão de hoje é que em 2022 a gente não esteja convivendo. 2022 ainda é o Mário Bittencourt, mas vamos para janeiro de 2023, né? Quando vai bater 2 anos dos contratos que acabam nessa temporada. Que a gente não esteja recebendo notificação de Dodi, notificação de Hudson, vamos dizer que acabe o contrato dele agora, que a gente não receba notificação de ninguém dizendo que o Fluminense não pagou e, por exemplo, não pagou fundo de garantia. Já que em alguns momentos desse ano em que a gente teve salário, salário em dia ou salário muito bem pagos e etc., o Fluminense devia e deve fundo de garantia. Não depositou fundo de garantia para a galera. Então, assim, me preocupa esse tipo de dívida que não tá na mídia, entendeu? Do tipo, você... E boa parte das dívidas, a de Gum tem, a Ayrton tem, muitas têm essa questão do fundo de garantia. Me preocupa muito, porque o salário tá em dia, o fundo de garantia não. O cara sai, abre um processo, deveria receber 300 mil de fundo de garantia, ganhou 800 mil numa ação com o Fluminense. E isso fica para um outro. Então, me preocupa, é bom a gente sempre ficar de olho. Sempre bom lembrar, ficar de olho na administração do Fluminense não quer dizer jogar contra o Fluminense. É sempre bom, quer dizer fiscalizar. E quem se sente fiscalizado acaba agindo melhor, porque para poder enganar tem que se esforçar muito. Então, acaba agindo melhor. Por outro lado, também todo mundo merece um voto de confiança. Então, a gente também, infelizmente, fica um pouco de mãos atadas nesse tipo de questão. Então, assim, fica o receio. Esse caso Sornosa e Orejuela ainda tem vários desdobramentos. O Fluminense
na gestão, Pedro Abad ali, eu não digo só culpa da gestão dele, mas digo principalmente nesse período 2016, 2018, final de 2018, né? É um negócio, chega a ser engraçado, cara. Porque o Fluminense vende jogador. Aí isso foi anterior ainda, né? Mas vende jogador, sua maior venda na história, ele fica com dívida. Ele compra um jogador, vende por muito mais do que ele comprou. E ele fica com dívida ainda da compra desse jogador. Ele revela, vende e fica com dívida com esse jogador. Ele contrata, fica com dívida. Ele empresta, fica com dívida. A impressão que dá é que todo jogador vem pro Fluminense porque sabe que de tão mal administrado que ele é, ele vem para não para receber salário. Sei lá, Kaique, não deve ter recebido um mês de salário do Fluminense. Vai ajuizar, ajuizou, a uma hora ele vai receber, no ato trabalhista talvez ele receba em 2027, já está aposentado. Basicamente o que ele fez foi fazer uma aplicação, uma poupança e receber isso em 2026. Foi basicamente isso, contando com a incompetência de quem está no clube de futebol hoje. Enfim, não hoje necessariamente, né, mas falando hoje, nos dias de hoje. Enfim, vamos esperar, vamos torcer para que a gestão Mário Bittencourt esteja, de fato, com o FGTS. Isso tem que ser perguntado a ele numa entrevista, por exemplo, quem sabe, né, se ele gostasse de falar assim. E, claro, se tiver, a gente pergunta também se não é só o salário, não é só a folha. As outras coisinhas que podem dar problema no futuro também precisam ser fiscalizadas, porque a gente está vendo agora o que a falta de fiscalização lá atrás provocou. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.